Buenas, professor Antônio. Olha, nós conversamos em muitos episódios sobre as cartas ânuas, memoriales, crônicas, diários, cartas e outros documentos. Me diga uma coisa, quando lemos uma fonte histórica, estamos lendo exatamente o que aconteceu? Olá, Argemiro. Essa pergunta é muito importante, especialmente para irmos encaminhando o encerramento de uma série como esta. As fontes históricas são fundamentais. Sem elas, nós não conseguiríamos reconstruir boa parte da história das reduções jesuítico-guarani. Mas as fontes não são janelas transparentes abertas para o passado. Elas são registros produzidos por pessoas concretas, em situações concretas, com objetivos concretos. Quando um padre jesuíta escrevia uma carta ânua, por exemplo, ele não estava apenas contando inocentemente os fatos. Ele escrevia para informar seus superiores, para edificar espiritualmente outros membros da Companhia de Jesus, para mostrar os frutos da missão, para justificar dificuldades, para pedir ajuda, para defender decisões tomadas no campo missionário. Portanto, a fonte fala, mas fala a partir de um lugar. Então, quer dizer que não podemos confiar nas fontes? Não é isso, Argemiro. Não se trata de desconfiar de tudo e abandonar os documentos históricos. O historiador não trabalha dessa forma. O que precisamos é ler criticamente. Uma fonte histórica pode ser verdadeira e, ao mesmo tempo, parcial. Ela pode narrar um acontecimento real, mas escolher o que mostrar e o que esconder. Pode destacar a conversão dos indígenas e silenciar resistências, por exemplo. Ela pode elogiar a obediência e deixar nas sombras os conflitos internos. Pode registrar uma punição como correção cristã, enquanto nós hoje precisamos perguntar também sobre violência, coerção e controle social. Por isso, diante de qualquer documento histórico, fazemos algumas perguntas. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Com qual finalidade escreveu? O que essa pessoa podia ver? O que ela não podia ou não queria ver? Que palavras utilizou para descrever os indígenas, os padres, os espanhóis, os portugueses, os bandeirantes, os conflitos? Professor, e quais são as fontes mais importantes para estudar as missões? Argemiro, temos muitas. E todos os vestígios do passado, por menores que sejam, são indispensáveis para isso. As cartas ânuas são importantíssimas porque relatam anualmente os acontecimentos que aconteciam na província jesuítica. Os memoriais dos provinciais registraram orientações dadas aos padres após as visitas. O livro de consultas mostra debates internos entre os jesuítas sobre problemas administrativos, religiosos, econômicos, cotidianos. Temos também crônicas como as de Montoya, Cardiel, Lozano, Charlevoix, Peramas e outros tantos autores jesuítas. Há diários como o do padre Tadeu Xavier Enes, muito importante para estudarmos a Guerra Guaranítica. Há mapas, inventários, livros de contas, listas populacionais, registros de batismos, de casamentos, de óbitos, há cartas de governadores, documentos da coroa, relatos de viajantes e, em alguns casos, preciosas cartas escritas pelos próprios indígenas. Mas temos também as pequenas evidências que nos ajudam muito a acessarmos o passado missioneiro. Por exemplo, quando a arqueologia encontra um pequeno vaso cerâmico da época missioneira, esse pequeno objeto abre um mundo de possibilidades de estudos sobre a sua produção e também sobre o seu uso cotidiano. Ou quando olhamos uma imagem missioneira lá no Museu de São Miguel das Missões, nós estamos ali diante tanto de um complexo universo simbólico
quanto de modelos e técnicas de produção daquelas peças. Mas o pesquisador não fica somente nessas evidências. Ele as cruza com outros dados que existem em outras fontes escritas ou não, em outras pesquisas, e só depois de tudo isso é que ele chega às conclusões que muitas vezes são resumidas em uma pequena frase nos livros de história. Tá, mas o senhor poderia me dizer, tá muito interessante, mas como fazer para ouvir os Guarani se muitas fontes foram escritas pelos jesuítas? Argemiro, aí está o grande desafio. Muitas vezes a voz indígena aparece filtrada pela pena do missionário. Mas ela aparece. Aparece quando um padre registra que os indígenas resistiram a determinada ordem. Aparece quando há fugas, reclamações, recusas, negociações, doenças, festas, escolhas de lideranças, conflitos de família, bilhetes e cartas. Aparece também nos silêncios. Quando uma fonte insiste muito que os indígenas eram obedientes, talvez devamos perguntar por que era tão necessário repetir isso. Além disso, algumas fontes preservam falas, cartas e decisões dos próprios Guarani. Não podemos tratá-los apenas como objetos da documentação jesuítica. Eles foram sujeitos que falaram, escreveram, negociaram, interpretaram e também se apropriaram dos instrumentos coloniais. Mas então, ler as fontes missioneiras é quase como escutar uma conversa cheia de vozes? Exatamente, Argemiro. É uma conversa em que algumas vozes falam alto e outras aparecem abafadas. Cabe ao historiador aproximar o ouvido, comparar documentos, cruzar informações e não aceitar de imediato a primeira versão. A fonte histórica é uma porta de entrada, não o ponto final da pesquisa. Por isso, Argemiro, quando alguém perguntar se as missões foram paraíso, prisão, utopia ou tragédia, a primeira resposta deve ser: vamos às fontes, mas vamos com cuidado, porque as fontes falam sim, mas também escolhem, organizam, defendem, escondem e interpretam a realidade. Gostei muito, professor Antônio. Então, me parece assim que para estudar as missões é preciso ler os documentos e também aprender a desconfiar deles, não é? Perfeito, Argemiro. Desconfiar é uma bela expressão. Até o próximo episódio, Água de EVT. Obrigado. Muito obrigado. Uma conversa de fundamento.